Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor André e dei uma parada aqui no dia, né, para poder gravar esse vídeo. Esse sétimo e último dia das festas primícia, da nossa primícia, e poder trazer a mensagem, né, de fechamento com relação a esses 7 dias de primícia, né? Até aqui Deus nos ajudou, Ebenezer, até aqui Ele nos ajudou, nos deu graça, né, de poder contemplá-lo e aprender com Ele, com o Espírito Santo, a revelação do Pai, a revelação de Cristo Jesus, né? E é com muita alegria, né, que eu me sinto, né, de poder gravar, né, esse momento. Eu creio que é algo tão bacana, tão legal, porque quantas vezes antes eu tentei fazer gravações e não conseguia, vocês acreditam nisso? Não conseguia, o Senhor não permitia por conta da intimidade, né, das coisas que eram faladas, né, então não permitiu. Mas agora é um tempo para isso, né, louvado seja o nome do Senhor. E hoje de manhã, né, nós iniciamos a primícia às 7 horas da manhã, né, via online, né, porque a Igreja Videira Verdadeira, para quem não sabe, né, os membros não são todos aqui locais do bairro. Eu tenho membros que vêm de Cajamar, eu tenho membros que vêm de Carapicuíba, que vêm de Barueri, né, às vezes até de Osasco, né, então é uma graça derramada sobre a Igreja Verdadeira, Videira Verdadeira, né. Para quem não ouviu esse vídeo, quer assistir os vídeos anteriores para poder aprender, aqui na descrição do vídeo, né, eu vou deixar os versículos, ok? E vou deixar o link da nossa página no Facebook, né, que é um lugar de adoração, ok? É uma página que já existe já há um bom tempo, né, e tudo que a Igreja Videira Verdadeira, que é uma igreja hoje, e lá no passado, há 8 anos atrás, vocês acreditam nisso? 8, 7, peraí, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nossa, estamos indo para 9 anos. Meu Deus, estamos indo para 9 anos, né? Então, tudo que era importante, tudo que foi legal, né? Eu deixo lá naquela página, né? Como memorial, tá bom? Então, quando você assistir esse vídeo, né? Você vai lá embaixo, corre lá do lado, vai ver o meu canal, contatos, ok? Vai ter um link do Facebook lá, é a página onde esse vídeo também é anexo lá para que todos possam aprender, assim como eu também aprendi, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos, né? 7º dia, né? Que maravilha, né? É um dia muito gostoso, não tivemos chuvas, né? Pelo menos aqui na região não teve. E foi um tempo muito gostoso de manhã. Irmãos, foi um derramar de conhecimento da parte do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam online, né, que participam. E eu não posso citar nomes porque tem gente que não consegue participar e fica, né, até desagradável. Mas uma hora ela vai participar, né? E é tão maravilhoso, né? Então nós vamos encerrar esse ciclo de 7 dias, né? Aprendendo na palavra. E hoje é sábado, né? O 7º dia. Eu acho que isso fala alguma coisa, né? Tem tudo a ver com tabernáculos. O 7º dia, o dia sabático, o sábado, né? Profeticamente está tudo se conectando, tudo tendo sentido. Isso, né? Claro, se você estuda a palavra, você estuda os costumes judaicos, né? Você vai fazer essa relação, né? Não necessariamente você precisa ser um judeu nato, né? Mas, né, que é interessante nós sabermos dessa cultura, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio dessa cultura, né? E a palavra nos fala que no milênio essas coisas, né, essas práticas, elas vão estar em atividade, plena atividade.
Então, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que aprender. Então, nada melhor do que começar agora, né? A conhecer e aprender, né? Vem comigo? Vamos lá? Vamos? Beleza, né? Então, a Igreja Videira Verdadeira, vivendo esses primeiros dias do ano, entregando, né, ao Senhor Jesus Cristo, né, os 7 dias de primícia, né, e a palavra revelada, a palavra que Ele quer que seja compartilhada no meio do seu povo. Ele quer falar da criação. Ele quer nos ensinar e explicar por que Ele instituiu as festas solenes e colocou como práticas perpétuas para toda a geração. O que estava acontecendo no momento da criação nos céus, na terra, né? O que em cada dia isso estava acontecendo? O que estava acontecendo em cada dia, né? Então essa é a pergunta, essa é a dúvida, essa é o que nós precisamos conhecer, né? E eu queria te convidar, junto comigo, abrir a sua Bíblia, né? A sua Bíblia de papel, ou abrir aí no seu iPad, no seu celular, Gênesis capítulo 1, amém? Nós vamos ler aqui a porção, desculpa, Gênesis capítulo 1 não, Gênesis capítulo 2, ok? Né? Então eu já vou adiantar algumas coisas para que a construção, o mapa mental na nossa mente possa ficar claro o que nós vamos decorrer durante as leituras e a explanação sobre as leituras, ok? Vamos para a palavra, é melhor, né? Eu acho que é melhor, né? Aí flui, né? Você lê a palavra, o Espírito manifesta, né? Se manifesta e aí, né? Gera o que gerou de manhã cedo, tá bom? Então vamos lá. O 7º dia da criação. Aonde ele está na Bíblia falando isso? Ele está em Gênesis capítulo 2, logo no começo, os 3 primeiros versículos, né? Ele fala do 7º dia, né? E olha que interessante, vou ler na minha versão aqui, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º, e tendo Deus terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Né? Aqui nesses 3 primeiros versículos, né, eu consigo contemplar, eu consigo vislumbrar, ok? O 7º dia, ok? Todos nós sabemos que Deus não precisa descansar. Ele é um Deus que não se cansa, que não se fatiga, né? Não se fadiga, né? Jesus, na vinda de Jesus, disse que ele e o Pai, né? O Pai trabalha até hoje, né? O Pai está ativo, o Pai vive, né? É um Espírito que ele não se cansa, né? E o Senhor Jesus hoje está nessa condição também. E essa palavra, né? De descansou da sua obra, né? Na realidade, né, na origem dela cessou a obra, acabou, tudo que precisava ser feito ele fez. O Todo-Poderoso El Shaddai estabeleceu as coisas no céu, estabeleceu as coisas na terra. O grande Eu Sou, ele estabeleceu na construção da criação desse mundo, quando o Espírito Santo pairava sobre a terra, quando ela estava, ela não era, ela estava sem forma e vazia. Deus começou a estabelecer, né, separação entre luz e trevas, céu e terra. Deus vem e coloca os firmamentos, estabelece as extremidades, né? Quando ele estabelece, no próximo dia, ele vai e chama a existência, chama a aparecer a porção de terra e limita o limite das águas, e as águas que se encostam na terra ele chama de mares, né? Isso já apontando para nações, para a humanidade que vai povoar toda a terra, né? Então existe um reposicionamento.
No outro dia, no quarto dia, né, a maravilhosa, né, existe um revestimento de poder que vem sobre a terra, né? Então Deus, né, ele cria o sol, a lua e as estrelas e firma ela nos firmamentos, que na ciência nós conhecemos isso como cosmo, né? Lá fora, né? E os nossos olhos conseguem ver e contemplar o sol, a lua e as estrelas na proporção que cabe a nós, a humanidade, a nós homens, né, enxergar. E é tão lindo que nesse quarto dia, quando ele firma as posições e coloca isso, né, nos seus lugares e começa a estipular limites, né, nessa criação ele coloca tempos, né, ele determina sinais, os sinais que o sol vai emitir, os sinais que a lua vai emitir, né, o posicionamento das estrelas, né, vai gerar, vai transformar, vai nos ensinar, vai mostrar, vai nos levar, né, a contar as estações do ano, aquelas lá, primavera, verão, outono, inverno, né, tempos, o nosso cronos, esse ambiente que nós vivemos, né, no grego isso é cronos, Deus está lá no que é eterno, né? Mas aqui o nosso tempo, na eternidade, né? Mas aqui o nosso tempo é chamado Cronos, é o nosso tempo, né? E essa movimentação de Sol, Lua, né? Ele vai fazer a contar os dias e o ano, né? E aí isso vem na memória, os moedes de Deus, né? Os tempos determinados para testemunho da criação, para testemunho que só existe um Deus, um único Senhor sobre todo o universo. Ninguém, não existe Deus antes dele. Ele é, né? Ele era, né? E ele vai vir com a sua glória. Nós vamos ver ele assim como ele é, face a face. Nós vamos ver o Pai também, né? Através de Jesus vai ser permitido isso acontecer. Isso é glória, tá bom? Que o seu coração possa se alegrar com essa promessa, né? Com essa herança, né? Que nós vamos contemplar. E aí no quinto dia, né? Deus tudo, né? Olha que lindo, que maravilhoso. Deus vendo, né? Criando a região celestiais, os anjos, né? Louvando, cantando, adorando quanto Deus estava criando, estava dando ordem, né? Jesus Cristo ali, né? Transformando tudo no Espírito, né? E todo dia, quando se encerrava, era tarde e manhã, era manhã e tarde. Manhã e tarde ou tarde e manhã? Deixa eu ver aqui para falar corretamente. Houve tarde e manhã, né? Deus viu que era bom. Antes dele anunciar o dia seguinte, ele olha e ele vê que é bom. Mas eu queria que você se alegrasse que quando ele começa a fazer a criação a partir do quinto dia, além de ele ver que é muito bom, né, ele abençoa. Meu Deus, que palavra profética é essa para que a gente possa tomar posse, né, e entender, né, que Deus nos amou porque Ele nos abençoou, né? Então, quando nós lemos as Escrituras, meditamos nela, né, o nosso entendimento floresce, abre, né? A gente entende pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, no nosso Espírito, nós conseguimos entender e vislumbrar a criação, ok? Nos vídeos anteriores eu falei para você que Deus jamais o Senhor vai falar na nossa alma, Ele vai falar no nosso Espírito, né? Lembra que com Moisés, né? O povo lá embaixo, né? Ele subiu, né? Deus foi entregar os 10 mandamentos para ele, né? E entregou por quê? Porque Deus, na sua presciência, já viu o povo fazendo bezerro de ouro logo que saiu da escravidão. Foi liberto, saiu do Egito, né? E estava fazendo, Deus falou assim, ó, o teu povo lá embaixo, né? Já não é teu povo, né? Tá entrando em idolatria. E Moisés desce lá, né? E ele se ira, ele se revolta, e ele quebra o bezerro de ouro, e ele chama Arão, chama a atenção do Arão, chama os anciões, né? E aí ele sobe de novo para o monte para poder interceder pelo povo, né? E a gente lê lá que ele tenta ganhar Deus para Jesus. Brincadeirinha, tá ok? Mas isso acontece, né? Na intercessão dele pelo povo, ele entre aspas, ele tenta dar uma instrução para Deus, né? Quem somos nós para instruir ele,
Quem somos nós para aconselhá-lo? Né? Onde nós estávamos quando ele estava fazendo todas as coisas? Né? Quem somos nós para, né, fazer isso com ele? Quem era Moisés para fazer isso com ele? Né? E Moisés, quando chama ele no Monte Sinai, né, manda ele subir no monte e a nuvem envolve ele, e ali, meu irmão, ele fica 6 dias. Você viu? 6 dias da criação. No 6º dia, quando o homem é criado, o número 6, ele tem uma tipologia, ele tem uma representação. No 6º dia, a humanidade foi criada, o Adam foi criado, o homem. Né? Então, quando Moisés subiu para o monte, Deus deixou ele ali 6 dias. Né? Deixou ele ali por quê? Para que os níveis de ansiedade dele, os níveis de ira na alma, pudesse descer a níveis 0. Né? E aí Deus pudesse vir no meio da nuvem no 7º dia, diz a palavra, né? E falava no espírito dele. Então eu queria dizer para você que Deus não fala na alma, Deus fala no nosso espírito, e é necessário nós entrarmos no descanso. O descanso está no sábado, no dia sabático, né? Que está no sábado, e esse sábado tem um nome. Esse sábado se chama Jesus, o Senhor do sábado. Ele é o sábado. Né? Os links começam a fluir quando eu leio a Bíblia, e essa verdade começa a ser construída dentro de mim, e quando eu penso nessas coisas, né, a minha visão, a minha mente abre, né, a níveis de graus, 360, 180, 200 e pouco graus, né, para que eu possa entender essas coisas. Por quê? Porque Deus, desde a fundação do mundo, né, ele tem um propósito. Ele tem um projeto. Você sabia que ele tem um projeto? O projeto de Deus, quando ele estava fazendo o mundo, né? Ele queria ter relacionamento. Lembra onde, quando ele criou o nome, o homem, né? Ele criou para ter relacionamento. Ele viu que isso era muito bom. E aí isso gerou um propósito nele, um projeto. O projeto de Deus nesse mundo se chama família. Família. Né? Deus queria ter relacionamento, criou o homem para poder se relacionar. O homem, ele estava... Eu vou pegar esse paninho aqui, ó, só para ilustrar, ok? Ó, o homem, antes da fundação do mundo, o homem estava lá dentro de Deus, lá na eternidade. Era uma substância ainda informe, não tinha forma, ok? Era um espírito, que estava no Espírito de Deus. Deus havia sonhado com esse homem, com você, comigo, ok? E aí quando ele vem no 6º dia criar o homem, ele tira o homem, né, espírito, de dentro dele, e pega a porção da terra e forma um boneco. E aí naquele boneco ele vem lá, ele sopra com fôlego de vida e nos torna alma vivente. Quando ele sopra e nos torna alma vivente, ele também sopra o espírito dele, né? A minha criação, ele me libera dele e me coloca no mundo. E a palavra fala que ele viu que era muito bom, né? E até brincando, até parece que ele sentiu saudade, né? Aí o que acontece? Ele, por causa desse projeto, né? Ele pega ele e entra agora dentro de nós, né? Ele vem habitar dentro de nós, né? Ele nos envolve e ele vem para dentro de nós. Então pensar nisso, né, é maravilhoso, né? Nós somos a morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, a morada eterna do Senhor, ok? E esse 7º dia, qual era o espírito que estava tendo todos, ok? Todos os espíritos de Deus, os 7 espíritos de Deus na criação, eles estavam em movimentação. Mas a cada dia tinha um que tinha um destaque. Se é que nós, né, se Deus permite que a gente possa falar isso, e é uma maneira para que a gente possa entender, compreender e entender as Escrituras. Qual era o espírito que estava tendo um destaque, uma influência maior? Era o espírito de temor. Sim. Agora, qual é a ação desse espírito de temor?
nesse momento do sétimo dia, né? Quando Deus cessou a criação. Tudo que tinha que ser feito ele fez, colocou tudo no seu lugar, ok? Fez um jardim. Mais pra frente a gente vai ver que ele pega o homem, ele cria o homem, traz o homem para dentro do jardim, né? Entendeu? E esse espírito, né? Ele tem o poder, ele tem a finalidade, né? De gerar em nós o temor, para que nós absorvemos o temor pela reverência a Deus, o Todo-Poderoso. Ok? E a palavra temor é isso. É a reverência ao Criador, ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai e ao Filho. Né? E o Espírito Santo é o que revela isso. É a comunhão do Pai e do Filho, gera o Espírito. E esse Espírito vem nos ensinar isso. Isso é vida no Espírito Santo. Ok? Você medita na palavra, você pensa, você pratica as práticas espirituais, né? Quais são as práticas espirituais, né? Porém, alguém está perguntando e eu vou falar. Essas práticas espirituais, ela está presente na igreja orgânica, né? Quando o apóstolo Paulo está lá mandando carta para as igrejas, né? Principalmente a de Coríntios, né? Que é onde que ele vai ter um destaque maior, né? Mas a igreja orgânica, né, ela pratica, e talvez você aí pratique e nem está sabendo que isso é prática espiritual, né? E isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Vai falar sobre a igreja orgânica. E as práticas espirituais, elas são 6 práticas, ok? Oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum e confissão da palavra. Legal? 6 práticas que nós precisamos aprender, nós temos que praticar, porque se nós não praticarmos, nós não conseguimos nos relacionar na plenitude de Deus. Ok? E aí, como que a gente fica, né, nesse mundo quando nós vamos para a igreja, né? Nós somos filhos da bênção ou somos filhos, né, da promessa, né? Qual é a posição que vai tomar? É nós que vamos escolher. Se eu quiser ser filho da bênção, eu vou ficar na fila da bênção. Aí eu vou depender que alguém sempre vai estar intercedendo por mim. Mas se eu sou filho da promessa, aquilo que ele gerou para mim, e eu creio nisso, eu tenho tudo. E o tudo eu aprendo através da prática espiritual. Dessas 6 práticas que nós exercitamos. É necessário exercitar as práticas espirituais. Amém? Né? É necessário isso. Né? Mas isso eu comento em outro momento, né? Eu entro com mais detalhe em outra situação. Voltando aqui, né, para o 7º dia, o dia do descanso. Então esse espírito, ele vem justamente para isso, né? Para mostrar para o homem toda a criação. O homem não estava desde o primeiro dia da criação. O homem só apareceu no 6º dia, no penúltimo dia, né? Mas olha que maravilhoso. Se o céu estava criando, o que estava acontecendo na terra nesse 7º dia? A palavra nos conta em Gênesis que Deus chamou Adão para dar nome para todos os seres viventes. Uau! Né? O Criador chama aquele que ele quer ter intimidade, né? Ele quer se revelar, ele quer ter intimidade, ele chama para dar nome, para ser participante da criação dele, do reino dele. Por isso que quando eu e você nos batizamos, confessamos o nome dele, nos batizamos, né? E nós entramos, nascemos de novo, né? Lá no Éden, no Antigo Testamento, já está apontando para isso. Apontou para Jesus, está apontando para mim, para você. Ok? Tudo fala. Na Bíblia não existe um ponto, uma vírgula que não tenha uma mensagem, né? Que não está lá à toa, por um equívoco. Não, está lá exatamente para cumprir e transmitir o que Deus, o Pai, quer que nós aprendemos. Ok? Então, é interessante, né? Porque então ele não chamou Adão para dar nome, né, nas coisas, e os nomes continuam até hoje.
Se os nomes continuam até hoje, conhecimento vai falar de ciência. É Deus colocando dentro do homem, quando ele vem para habitar dentro, a conexão. Porque Adão, quando foi criado, irmãos, ele tinha um relacionamento puro com Deus, era espírito com espírito, criador, criatura conectada. Eu estou falando isso antes do pecado entrar. Antes de Satanás tomar posse da serpente, enganar a mulher e gerar o pecado. Eu estou falando bem antes desse momento, desse episódio, ok? Então o homem, ele era conectado, ok? Era maravilhoso, né? Eu penso que ele tinha o poder de criar. Aliás, Deus deu o poder para ele, porque se chama ele para dar nome, imagina as outras coisas, né? Que Deus não deixou, permitiu que isso acontecesse com ele, né? Porque Deus queria, né? Ele queria que as pessoas adorassem ele espontaneamente, no livre-arbítrio, ok? Porque o coração de Deus ficou muito triste quando uma multidão de comércio aconteceu lá na região celestial antes da fundação do mundo por Lúcifer. E quando ele quis colocar um trono acima do trono de Cristo, em cima do trono de Deus, ok? Ele caiu, ele foi precipitado, ok? Né? E ele trouxe um terço dos anjos de Deus, da outro tipo, nível de criatura, né? Da criação de Deus, né? Ele arrastou, é aquilo que hoje você conhece como uma palavra chamada como demônios, ok? Tá? Ele arrastou, e o coração de Deus ficou muito triste por conta disso. Então quando ele vem criar a terra, ele vem para mostrar que ele é amor, que ele é poderoso, que ele é soberano, e a soberania dele, ele estabelece, ele deixa pelo livre-arbítrio, entre você adorar o bem e o mal, ok? Por isso que Deus lá em Deuteronômio, quando ele traz a lembrança, a lei, ele fala assim, ó, eis que ponho diante de ti os céus e a terra, que você escolha a bênção ou a maldição, que você escolha a vida ou a morte, vírgula, mas escolha a vida. Deus ainda dá a dica, escolha a vida. Vai lá, Deuteronômio 29, ok? Tá lá na Bíblia, procura lá no finalzinho. Né? Então Deus está falando isso, né? Deus sempre falou, Deus sempre quis falar. É o homem que deixou de ouvir Deus após o pecado. Essa conexão, ela foi rompida no momento do pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio, ele se manifestou, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o segundo Adão, ele vem, ele se esvazia dele, meu Deus, olha isso, ele se desvazia da sua glória, ele vem, né, no útero de uma mulher escolhida, de uma virgem, uma bem-aventurada, ok? Maria, né? Ele vem ali porque Deus queria que ele fosse criado nesse ambiente de família. Projeto de Deus, né? É família, irmãos, é família, né? E Jesus vem no meio da família, vem no meio de José e de Maria, né? E nós conhecemos toda a história que aconteceu, né? Mas aí Jesus cresce, né? Jesus cresce e a palavra nos conta que quando ele completa 30 anos, né? Ele vai para o Jordão, ele se batiza e ali começa o ministério dele. O Espírito Santo repousa sobre ele e agora ele é Jesus, o Filho de Deus na terra. Irmãos, naquele momento, né? Ele já não era mais só o filho do Zé, ele era o Messias, Yeshua Hamashia, o Messias que estava na terra. Naquele momento do batismo de Jesus no Jordão, o diabo não sabia que ele era o Messias. Entendeu? Não sabia. Porque quantas mortes houve anteriormente, desde o Antigo Testamento, até Moisés. Moisés foi um que foi protegido, ele foi colocado num cesto, que foi besuntado por betume, foi colocado no rio Nilo, e foi soltado, foi liberado. E lá na frente, a filha do faraó, né, olha ele, e a irmã de Moisés, que servia a filha do faraó, falou assim, olha, um bebê hebreu, um hebreu, quer que a gente cuida para você e como seu filho, né? Aí a egípcia, né, a filha do faraó, falou, eu quero. Peraí, eu vou chamar
uma mulher, né, para amamentar ele. Peraí que eu vou lá. Aí ela sai correndo. Quem ela chama, meu irmão? Ela chama Joquebede. Ela chama a própria mãe de Moisés para poder amamentar Moisés, né? E Moisés cresce, né? Porque um libertador de um povo tem que ser um príncipe. Tem que ser criado no meio da nobreza, mas nunca esquecer as suas raízes, os seus princípios. E assim foi Moisés, o libertador, ok? Assim foi Jesus. Ele se desvaziou da glória dele, ele veio na terra, habitou, o verbo se fez carne, o verbo que estava ali, ó, nos 7 dias da criação, se fez carne e habitou no meio de nós, né? Eu não vi ele, mas os apóstolos que escreveram pelo poder do Espírito diz que ele pisou, e eu creio. Tanto eu creio que a própria ciência testifica da vinda de Jesus na terra. Você deve estar dizendo assim, não, Pastor André, você está equivocado. Não estou não, meu irmão. Vamos falar sério? A história da humanidade na Terra, ela foi separada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Meu irmão, você pode entrar para uma faculdade, você pode ir para um mestrado, você pode ir para uma pós-graduação, você pode ir para um mestrado, você pode ir para um doutorado. Quando você tiver que separar a era do homem na Terra, você sempre vai enxergar lá um ponto zero, um marco inicial, antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? Tudo conta, tudo fala, tudo quer nos trazer de volta, né? E Jesus vem para isso, né? Jesus veio para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romano 14,14 fala isso. Jesus Cristo se manifestou na terra para destruir as obras do diabo. Né? Isso está na Nova Aliança. Ele se manifestou para isso. E esse 7º dia, né? Olha que maravilhoso, né? Esse espírito de temor, ele visita, ele se manifesta nessa porção no rei Salomão. Quando Salomão está escrevendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, ali no versículo 5, 15, né, no comecinho, a palavra diz que Deus fez formoso tudo no céu e na terra no seu tempo. Kairos, tempos determinados para todas as coisas. Aquilo que ele gerou no 4º dia, fala de tempos, e viu Deus que tudo era bom, tudo era formoso, mas Deus queria que isso fosse revelado no Espírito. Se você continuar a ler, né? E eu vou ler isso, deixa eu abrir isso aqui, que isso aqui é muito tremendo, né? Já que está sendo gravado, vai ficar registrado, né? Que não fique faltando algumas porções, né? Mas e sim que possa ser somado. O livro de Eclesiastes, deixa eu só confirmar aqui. Yeshua, deixa eu achar Eclesiastes. Sumiu. Não, tem que estar aqui na Bíblia. Peraí, vou achar. Meu Deus, cadê ele? Peraí que eu vou achar. Vou perguntar lá pro missionário, o diácono Índice. Você sabia, irmão, quando a gente não consegue achar, a gente vai lá no Índice e consegue ver a posição que esse livro tá? Vou achar ele agora, quer ver? Olha, tá depois de Provérbios. Pronto. Viu como ficou mais fácil? Vou lá no Índice e eu acho. Olha que legal. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a partir do 11. Olha que porção maravilhosa. O homem, ele não conhece o seu tempo determinado.
O homem não conhece, mas isso é revelado pelo Espírito no Espírito do homem. Quer ver? Ó, tudo fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem. Sem que este possa descobrir por si próprio, ok? As obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Desde o primeiro dia da criação até o dia eterno, o 8º dia. Sei que nada há melhor ao homem que se regozijar. Né? Aí vai lá, pá, porque os dons de Deus é derramado e isso agrada a Deus. Né? Versículo 13, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo o quanto Deus faz durará eternamente. Eternamente. Eu preciso pensar o que é isso que dura eternamente. Não é dinheiro, não é prata, ouro, não. Né? São coisas espirituais. Nada se lhe pode acrescentar e nem lhe tirar. E isto faz Deus para os homens. Temam diante dele. O espírito de temor. Okay? Que reconheça, né, que ele é grande, ele é excelso, ele é o El Shaddai. E aí fecha no versículo 15. O que é, já foi, o primeiro dia da criação. O que há de ser, também já foi. Jesus veio, ok? Jesus veio, consumou, ok? E Deus fará renovar o que se passou, o dia eterno. Ele fará nova todas as coisas. Quando o último inimigo for vencido e for jogado no lago de fogo, que é Satanás, a morte, ok? Acabou. Nós vamos entrar no dia eterno. Beleza? Então, o espírito de sabedoria que estava sobre Salomão, o espírito de temor que revelou isso para ele, ele escreve isso, e isso é pelo Espírito Santo. Então Deus fala no espírito, não fala na alma. Ok? Né? Então, é muito bom, é muito gostoso eu saber disso. Por exemplo, livro de Jó. Se algum homem depois de ser criado tiver dúvida, mas será que foi Deus mesmo? Né? Eu preciso olhar para a criação. E o livro de Jó, no capítulo 28 ou 12, deixa eu só confirmar aqui o texto, para que eu não passe uma informação equivocada ou distorcida. Quer ver? Ó, é isso mesmo, ok? Ah, mas eu não sei se Deus me ama, se Jesus realmente é o Salvador, se Ele me salvou. Ah, não sei. De repente você pode ser um ateu, mas até um ateu crê em Deus. Sabe por quê? Olha que Deus estabelece na sua palavra. E olha, presta atenção, se ela é falada como ela foi nas escrituras, ela vai voltar com o fruto do que aprove ela fazer. Ok? Sobre toda a terra. Olha o que ela fala. Mas pergunta para os animais criados no 5º dia. Né? Tô parafraseando dentro do versículo. Ok? Mas pergunta agora às alimarias, os seres viventes. Pergunta para os seres viventes. Olha para eles. Vai lá, pergunta para eles. Né? E a cada uma delas tu ensinará. E as aves do céu, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos este não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente. Olha, meu Deus! Na mão de Deus está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Ok? Né? Marca aí, ó. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 7 ao
versículo 10. Ok? Então, se eu tenho alguma dúvida, não tem que ter mais, porque a própria natureza revela o Criador. A própria natureza, né, ela revela como ela foi criada, as cores, as formas, os sons. Meu Deus, né? Só Deus para fazer isso, né? E eu consigo entender isso porque na faculdade, na escola, nós vamos estudar anatomia, nós vamos estudar biologia, fisiologia, nós vamos estudar tudo que é gia, né? E a terra, os animais, as coisas que estão sendo estudadas vão nos levar ao conhecimento, né? Que foi liberado, é um dom de Deus liberado para o homem. Mas se nós quisermos viver e saber mais, é só aquilo que foi criado no céu. Só o céu pode ensinar. Bem, lembra? Quando eu estava lá, nele, ainda em substância e forma, quando eu venho, é só o Espírito que pode revelar todas essas coisas. Ok? Então, para mim aprender a ser filho de Deus, a ser um homem temente a Deus pelo temor, eu preciso estar conectado com Ele em espírito, porque Ele vai falar no meu espírito, ok? A minha alma é dele, está na mão dele, mas Ele vai falar no meu espírito, ok? E a minha alma vai manifestar, vai glorificar ao Pai e ao Filho, que é Jesus Cristo. Legal isso, né? Que maravilha, né? Poder compartilhar isso com vocês e levar vocês a compreender isso, ok? Então, e no sétimo dia, né, quando Deus institui as festas, Ele institui a festa do tabernáculo, né, ou a festa das cabanas, ok? Para entrar nessas festas, você teve que passar no dia anterior pela expiação, a festa da expiação, expiação de pecados. Lembra quando o povo subia a Jerusalém para poder queimar ofertas, né, pacíficas e ofertas por pecado de ano em ano lá em Jerusalém, né? E a festa de tabernáculos vem para isso. Ele vem para trazer a informação, né, que eu sou aceito por Deus. Eu sou filho. Então eu venho para cabanas. Eu venho para sentar numa mesa onde que Jesus Cristo vai estar, onde de novo ele vai tomar uma ceia com todos presentes. Ele vai tomar do fruto da vinha de novo com todo mundo no tabernáculo eterno, ok? Né? Mas hoje essas festas já apontam para esse dia. E Deus usa as festas, usa os tempos determinados pelas festas, né? Para que nós possamos aprender, para que nós possamos praticar, né? Para poder reconhecer e honrar o Senhor e também ser honrado, né? Porque que honra é essa? Você poder tabernacular com o Senhor, né? Hoje é no Espírito, amanhã a gente vai estar face a face com Ele, né? E isso significa que eu sou aceito, né? Essa festa de tabernáculo, ela tem um ápice, ela tem uns 7 dias, ela acontece em 7 dias. Nesses 7 dias todo o povo entra com primícias, trazendo primícias de novo, né? E coloca sobre a mesa e compartilha. A palavra diz no ensino de estudo de Levítico 23, lá na festa de Sucote, que é tabernáculo, cabanas, tá? Fala que existia muita alegria, acontecia muita alegria, né? Por quê? Porque tem vida eterna, ok? O próprio Senhor está presente, o próprio Espírito está ali manifestando, né? Então é motivo de muita alegria estar tabernaculando. O 8º dia, então, é maravilhoso, porque ele aponta para o dia eterno, o dia que será para sempre. O dia em que Deus fará nova todas as coisas passadas passaram, Ele fará novas todas as coisas. Nunca mais haverá dor, haverá morte, haverá choro, haverá lágrima, ok? Essa festa desse dia nos ensina o que vai acontecer, nos ensina, né, que a preparação quando Jesus vir para estabelecer o milênio, tomar de volta o reino que foi perdido, o governo que o homem perdeu lá no Éden. Jesus vem no milênio
para tomar de volta e restaurar todas as coisas. Toda a terra vai ser restaurada. E adivinha quem vai estar com ele? Adivinha? É isso mesmo. Eu e você, na primeira ressurreição com Cristo, quando a batalha de Amagedon estiver acontecendo, ele vencer, ele jogar a besta, o falso profeta, dentro do lago de fogo e mandar aprisionar Satanás e botar um selo durante 1000 anos sobre ele. A igreja vai vir gloriosa junto com ele. E nós vamos reinar, vamos estabelecer o reino milenar. No reino milenar de Deus acontece um reino de paz, de justiça e de juízo, porque ainda vai acontecer juízo sobre a terra, ok? A terra vai nessa restauração da terra, ela vai entrar num novo ciclo. Ah, meu irmão, isso aí nós vamos falar no milênio, ok? No momento oportuno eu vou falar sobre o milênio, ok? E é maravilhoso o que acontece, né? Mas no milênio você vem com Jesus, você é estabelecido como reinos e sacerdote, ok? Você vai ministrar junto com Jesus, ok? Vai ser necessário ensinar as nações. Vai estar pessoas nascendo ainda, então pessoas que estão passando da tribulação, que não morreram, e vai estar em nações, né, que não foram atingidas mortalmente pela grande tribulação, né, no epicentro, e elas vão entrar para o milênio, elas vão precisar ser ensinadas. Vai ter pessoas que vai ser ensinadas e não conheceram a maldade, não conheceram o mal, só conheceram Jesus, as coisas boas. Mas a soberania de Deus vai libertar depois de 1000 anos Satanás para tentar os homens sobre a terra. E ele vai conseguir ainda fazer isso. Mas a palavra diz que vai vir um fogo do céu e vai consumir e acabou. Não tem chance não, ok? E aí isso é juízo, ok? Mas no reino eterno, no 8º dia não tem isso. No reino eterno, olha o que tem no ambiente de glória, onde o próprio Deus vai morar com a gente. O reino eterno fala de um reino de paz, de justiça e de alegria no espírito. Um estado eterno de alegria, né? Maravilhoso, né? Poder saber disso, né? Eu convido você a ir lá ler Apocalipse, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é maravilhoso, meu irmão. Não precisa ter medo de ler ele não, ok? Vai lá ler também Ezequiel a partir do capítulo 40, ok? Pega ali o 37. 37 fala dos ossos secos, né? A partir do 37, a restauração do Vale dos Ossos Secos, né? Mas pega do 40, Ezequiel 40 até o último capítulo. Ali vai mostrar o milênio, vai mostrar o que vai acontecer, o que reis e sacerdotes vão estar junto com Jesus. Jesus com cetro de ferro reinando, né? Instalando o reino de justiça, né? E de juízo. Então, o sétimo dia, né? Ele leva para tabernáculos, ele leva para cabanas, ele fala também de algo. Agora eu quero falar de Jesus, para a gente já partir para o encerramento dessa instrução do dia de hoje, do 7º dia da criação. A plenitude de Deus revelada na criação. 7º dia, espírito de temor. O espírito que traz a revelação da soberania, da reverência do Deus, o Todo-Poderoso. Nesse 7º dia, a festa de tabernáculos traz um dia de descanso. A lei fala que nesse dia ninguém faz nada servil. Todo mundo adora o único, contempla o único Criador. Ok? E há alegria no 8º dia, porque há trocas de... É colocado as primícias, parte da primícia que estava lá, que foi colhida também, é trazida para ser colocada na mesa, todos comem de maneira farta. Existe alegria, existe abundância, apontando para o dia eterno. E esse 7º dia fala de Jesus Cristo, fala profeticamente de Jesus Cristo. É o dia sabático, é o dia do descanso, é o dia da contemplação, é o dia da meditação na criação, do homem para com Deus, para com seu Criador. É o dia que eu me sinto aceito
e eu contemplo, né, aquilo que o salmista fala, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei com toda a minha força, que é habitar no seu templo, meditar nos seus ensinos e contemplar a sua formosura, a sua beleza, né? Conhecer a Deus, importa conhecer a Deus. E então quando eu penso nisso, né? Eu penso logo em Jesus, né? O amado da minha alma, o meu Senhor, o meu Redentor, o teu Senhor, né? Eu lembro que se a palavra diz que Deus parou para contemplar toda a criação, eu me lembro de Isaías 53, sobre Jesus. Ali no versículo 11, quando a palavra diz que ele se alegrará do penoso trabalho que Jesus fez. Ele se alegrará, né, de poder ter a sua igreja, o seu povo reunido com ele, o corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça, ele quer o corpo. Ele se alegrará pelo penoso trabalho da obra da redenção que ele estabeleceu, cumpriu e nós estamos vivendo hoje e muitos viverão. Amém? Né? Você crê nisso? Então, quando eu penso no descanso, né, e isso, né, literalmente está acontecendo num sábado, né, um dia de sábado, o sétimo dia, né, o último dia é o sábado, né, o último dia da criação é o sábado. O sábado tem um nome, o sábado é uma pessoa, o sábado é o Senhor Jesus Cristo, o descanso. Como que eu enxergo isso nas Escrituras? Eu enxergo quando eu vou abrir o livro de Isaías, no capítulo 28, e ele vai falar assim, né? No versículo 11 e 12. Deixa eu abrir aqui para ler junto com você, né? No versículo anterior ao 11, no versículo 10, eu vou parafrasear, ok? Ele vai dizer, ele vai estar comentando, né, que é preceito, a vida, né, na terra, a vida terrena, o nosso dia a dia, é preceitos sobre preceitos e mais preceitos, né? É regras, mais regras e regras sobre regras. Essa é a fadiga, essa fadiga do homem por causa do pecado, ok? Deus lá, quando tira Adão do Éden, ele fala, né, do suor do teu trabalho comerás e viverás, ok? Então, aqui no livro de Isaías, né, que é um grande profeta messiânico, apontando para Jesus, apontando para o Messias, que é Jesus, que já veio. Logo depois, ele vai falar assim no versículo 11, e eis que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério. Mas o povo não quis ouvir. Lembra quando aconteceu com Moisés, que ficou 6 dias lá na nuvem, né? Abaixando o nível de estresse, de ansiedade da sua alma? Aqui, ó. Isaías profetizando que existe um lugar de descanso. Um lugar que se chama Jesus Cristo. Um lugar que eu entro no Espírito. E ali eu consigo encontrar descanso. Ali eu faço práticas espirituais, ali eu oro em línguas. Ali é um tempo que eu posso jejuar, eu posso me abster das coisas desse mundo, de preceitos, de regras. Eu posso me dedicar ao meu Criador, ao meu amado, o amado da minha alma, a Cristo, Jesus. Ali eu posso realmente cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 4, né? Lançai sobre mim toda a sua ansiedade, né? Tomai de mim, lançai sobre mim. Deixa eu ler, para mim não confundir aqui, né? Mateus capítulo 11, aqui na empolgação, né? A gente vai falando, a gente pode atropelar a passagem.
mas eu não quero atropelar, eu quero edificar, ok? De uma maneira, porque muitos, né, vão cair, vão sintonizar esse vídeo, vão ouvir, né, e não pode ficar dúvida. Então Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Sétimo dia, tabernáculo, apontando, entrando para o oitavo dia. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um descanso para mim, existe um descanso para você que está em Jesus Cristo, que está no dia eterno. Porque no dia eterno, o homem vai cessar de toda a sua obra terrena. Ok? O homem, quando ele morre, quando ele cessa, expira os seus tempos, ele não vai levar a obra dele com ele. A obra dele já escreveu aqui. Tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que viver, foi aqui, né? Foi nessa vida, essa vida que nós temos. Por isso que Deus, ali no terceiro dia, o conselho estabeleceu tempos, dias e anos para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse, né, construir aquilo que ele ia viver na eternidade, para que ele pudesse descobrir no livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Ele escreveu um livro para mim e para você, um livro para ser vivido. E essa vida começa a acontecer quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu começo a aprender os seus preceitos, o seu amor, e eu começo a fazer a sua vontade. Eu começo a fazer parte, eu faço parte do seu projeto que se chama família. Deus me coloca dentro de uma família para mim poder aprender as realidades espirituais, aquilo que vai ser eterno, aquilo que vai ser o dia eterno, aquilo que muitos de nós vamos viver e vamos encontrar muitos que viveram, que já estão lá. Amém? Né? Então, isso é tão maravilhoso saber disso, conhecer isso. E aí eu faço uma pergunta nesse momento para você. Depois desses 7 dias, cada dia aprendendo um dia da criação, falando sobre festas, o que estava acontecendo no céu, o que estava acontecendo na terra, o que Jesus veio para nos ensinar a estabelecer. Ah, lembrei. A festa de tabernáculos também, após a expiação, ela traz um memorial praticado. Sabe a Santa Ceia, que nós nos reunimos e nós comemos e bebemos os 2 elementos que representam o corpo de Cristo e o sangue dele? E ele deu uma ordem, que façamos isso até que ele venha. E isso é em memória dele, fazer isto em memória de mim, em memória da sua obra de redenção, aquilo que ele consumou, testelatai, ok? Aquilo que ele consumou na obra, na cruz do Calvário, aquilo que ele estabeleceu eternamente. Acabou, está feito, já é, ok? Eu preciso entrar nisso. Agora isso é eterno, fala de eternidade. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. Eu quero que você pense sobre isso. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? À luz do salmista, no Salmo 27, versículo 4, a qual eu citei, configurei aqui, né? O que é a eternidade? Eu quero dizer para você o que é a eternidade. A eternidade Jesus nos mostra no Evangelho de João, quando ele, antes de ir para a obra, consumir a sua obra redentora, ele faz a oração sacerdotal.
Jesus, o sumo sacerdote, o Kyros, o sumo, não existe ninguém maior do que ele, ok? Não existe. Mas ali naquela oração em João 17, no versículo 3, ele fala, ele ensina o que é a vida eterna. Xarabacotorolobossô. Ó, diz assim a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Tá bom, irmão? Não se prenda nas coisas dessa terra. Acumule tesouros espirituais aonde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. Pensa nas coisas do alto, no que é eterno, né? No que essa vida eterna vai proporcionar para nós. Eu preciso pensar sobre isso. Mas eu não posso ter meus olhos atentos nas coisas, eu tenho que ter meus olhos atentos a Cristo, a Deus Pai, ok? E que pelo Espírito Santo Ele vai revelar todas as grandezas, todas as coisas maravilhosas para mim e para você. A vida eterna é conhecer o único Deus. Não houve outro antes, não houve um no meio, nunca houve, e nem haverá outro a não ser Ele. E esse é o Cristo, Jesus, o Deus verdadeiro. Porque tudo isso que existe, tudo isso que foi feito por causa dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E essas coisas vão estar na eternidade, vão estar no dia eterno. Amém? Por isso que o salmista fala, uma coisa só importa. One, né? Uma coisa só importa. One thing. Uma única coisa importa, né? É tabernacular com Deus. É estar no seu templo. Pensar, meditar, conhecê-lo. Porque quando conhece Ele, Ele quer mostrar tudo. Ele quer te chamar para o 7º dia. Ele quer te chamar para que você contemple, né? Que você veja as maravilhas que Ele fez para mim e para você viver. Viver o amor. Deus é amor. Deus é Espírito. Importa que seus verdadeiros adoradores, que seus filhos o adorem em espírito e em verdade. O mesmo ser que Jesus foi após a ressurreição e voltou e ficou aqui na terra antes do Pentecoste, né? Nas festas de primícia ficou ali comendo, ensinando, falando coisas eternas com os discípulos. O Espírito vivificado, né? Jesus era isso. Nós vamos nos tornar isso. Nós vamos voltar à origem. Imagem e semelhança nos criou. A imagem de Deus nos criou imagem e semelhança. Nós vamos nos tornar isso. Amém? Você recebe essa mensagem, né? Esse aprendizado, esse compartilhar? Recebe? Então, a plenitude de Deus se revela na criação. 7º dia, o dia que Deus descansou e contemplou, parou, cessou, já tinha feito tudo e contemplou a obra maravilhosa que Ele criou, o mundo. E aí, Apocalipse 21, lá no final, quando tudo tiver consumado, tudo tiver feito, vai vir aquela palavra maravilhosa. Apocalipse 21, 5. Eis que o tabernáculo... Não, deixa eu ler aqui, irmão. Pelo amor de Deus, a palavra é Espírito. Se eu leio, o Espírito manifesta. Ok? Apocalipse, capítulo 21.
E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? O tabernáculo de Deus, ele vai vir e habitará com o homem. Ele vai descer a nova Jerusalém, que desce ataviada como noiva para o seu cordeiro. Né? Qual que é? 21:3. A pastora Zingra está aqui do meu lado me auxiliando. Também Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, fala assim: Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, ó Deus falando, meu Deus, até na eternidade ele vai continuar falando, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ok? Olha que maravilha. Anota aí para você ler depois, Apocalipse 21. Você vai ver a eternidade que vai acontecer. Então, por causa dessa promessa escrita e dita que é verdade, eu creio. E eu anseio. Eu estou na expectativa de me manifestar como filho de Deus esse dia que começa hoje, aqui dentro, no milênio com Cristo na terra e na eternidade com o Pai. Amém? A plenitude de Deus revelada na criação. Deus se revela para nós. Ok? Aí nada mais vai ser encoberto, tudo vai ser revelado. Nós conheceremos Ele. Então a vida eterna é essa. Eu perguntei, eu respondi, mas eu quero que você medite. Práticas espirituais, medite na palavra. Leia, creia. Tá bom? Né? Então, é isso. Para o pessoal da Igreja Videira Verdadeira, amanhã nós estaremos reunidos como corpo de Cristo. Né? Nós estaremos tomando a ceia. Estaremos reunidos tomando a ceia. Estaremos tabernaculando o 8º dia, né? Estarei liberando uma palavra pastoral, profética, uma palavra pastoral com um fundamento apostólico e profético para a Igreja Videira Verdadeira, uma palavra que Deus deu para a Igreja Videira na virada desse ano aqui, né? Ali no ano novo, ali na virada. Né? Deus deu, foi tão tremendo, foi nesse lugar aqui, irmão, nesse lugarzinho aqui, deixa eu mostrar para você, o lugarzinho aqui onde que eu medito, né? Aonde que eu escrevo, Deus deu, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque isso é uma verdade. Ele disse assim, ó, fala para minha igreja, se permanecedes em mim, e a minha palavra permanecedes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Nós vamos viver essa palavra, irmão. Nós vamos entrar em ambientes, em camadas de adoração, e nós vamos provar. Na verdade, nós vamos testemunhar, porque essa palavra já está fluindo no nosso meio. Amanhã será um dia de tabernáculos. Haverá grande alegria. Eu estou muito alegre. Você está alegre, pastora Zingra? Amém. Pastora Zingra está alegre. Nós vamos nos alegrar com todos os irmãos. Ok? Aleluia, aleluia, né, Zingra? Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Né? Glória pelo Espírito Santo, habitando no nosso meio, nos ensinando, nos conduzindo à vida eterna e aprendendo a cada dia o que é a vida eterna. Amém? Tudo é uma semente, ok? Vamos plantar sementes espirituais para colher lá no reino eterno, ok? Então é isso daí. Jesus é o Senhor. Jesus é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Não existe qualquer caminho que nos leve à eternidade se não for Jesus.
Não existe um caminho que leva ao Pai a não ser que venha por Jesus Cristo. Não existe verdade absoluta na era do homem na terra. Na eternidade não existe, só existe uma verdade. Cristo. Só existe uma vida, a vida no Espírito. É o que nós vamos viver com Ele. Tá bom? Uma boa tarde. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Se alegrem, se edifiquem. Um bom ano de 2023 e que toda a palavra profética, escrita e proclamada, aconteça na nossa vida até que Jesus Cristo venha. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos, da Igreja Videira Verdadeira, de um lugar de adoração, de você que caiu nesse vídeo e está se alegrando. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar os versículos para que você possa buscar a sua Bíblia e ler também, tá bom? Fique na paz. Um abraço no nome de Jesus.